Novamente. Eu queria aproveitar, antes da apresentação dos nossos queridos pequeninos, lembrar a todos que aos domingos, de 10 às 11 da manhã, acontece aqui no Lar Meimei as aulas de evangelização, tá? Vai de criança pequenininha até os adolescentes maiorzinhos. Estão todos convidados, netinhos, vizinhos, sobrinhos, podem vir que estaremos aqui prontinho esperando, tá bom? Como nós fizemos uma coisa assim, rápida, de repente não vai sair exatamente como a gente esperou, mas como criança é espontânea, então fica sempre até melhor, né, do que aquilo que a gente preparou. Vamos lá? Presta sempre chego é Jesus. Qual bolinhas de sabão? Às vezes a gente ora, pensa que não está sendo escutado, mas na hora certa sempre chega, né? E igualzinho as bolinhas de sabão, a gente solta, ela vai embora, né? Como é que a gente fala? Obrigada, gente, pela atenção. Os artistas, peraí. Clara Sofia, Del, Ian. O Ian é nosso convidado, veio de longe pra cá hoje, viu? Oi, pai. Boa tarde a todos. Agora, todos satisfeitos com o almoço? Maravilhoso. Bom, né? Muito bom esse almoço. Graças às nossas cozinheiras voluntárias, né? Que tantas vezes nos atendem, mas hoje elas capricharam, hein? Bastante. Então, nós vamos para a segunda etapa do nosso encontro. Agora o Paulo vai responder as perguntas que foram formuladas nos grupos, mediante sorteio. Então, primeiramente será sorteado do grupo 1, depois do grupo 2, grupo 3, 4 e 5, aí volta novamente para o grupo 1. O Paulo vai responder por 45 minutos, né, Paulo? Por 45 minutos as questões, depois ele vai fazer uma conclusão. Se ele aceitar, pode ser por 1 hora e depois faz a conclusão, viu, Paulo? Tá? Eu acho que quanto mais respostas, melhor para nós, né? Tá bom? Então, Paulo, a palavra é sua. Eu vou ajeitar as caixinhas aqui para você ir sorteando as perguntas. Uma de cada caixa. Você quer pegar esse ali? Pode ler, você. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Bom, vamos dar sequência. A primeira pergunta aqui. Considerando que normalmente se consideram como família o casal e seus filhos, como fica o casal quando seus próprios filhos se casarem e constituírem sua própria família? Deixa eu ver se eu entendi. Considerando que normalmente se considera como família
o casal e seus filhos, como fica o casal, seria o pai e a mãe? Ou É os pais. Os É pais. como se fossem os pais, porque já que eles, quando eles se casam, eles consideram a sua família, eles, o casal e mais os filhos. E quando os filhos se casarem, como fica esse casal? Qual é a família dele? Ah, sim, tá. Como fica o casal quando seus próprios filhos se casarem e constituírem sua própria família, tá? Olha, continua sendo família, continua sendo extensão, né? O que acontece com... qual que é... Coloca aqui, separa, deixa eu separar. É importante que a gente pense que a família... Vamos pensar no mundo espiritual, ela não tem limites, né? Então, por exemplo, a nossa família encarnada hoje, pode ser que ela nunca tenha sido parte da nossa família espiritual, concorda? Mas ela passa a ser uma extensão. Então, no plano encarnado, quando nós, por exemplo, pai e mãe constituem uma família, têm seus filhos, e os seus filhos constituem ali a família deles, nós aqui como casal, continuaremos sendo família, mas noutra etapa da vida agora, que a gente precisa olhar. Lembra que eu comentei com vocês que nós temos a ânima e o ânimos? Lembra disso, né? Então, na primeira parte da nossa vida, então, o homem, ele está sob o domínio da ânima e a mulher do ânimos. O que acontece na segunda metade da vida? Nós caímos num negócio chamado metanoia, ou seja, é a crise da meia-idade, onde, eu vou citar o Jung diz assim, quem olha para fora, sonha. Então, na primeira parte da nossa vida, a gente está construindo a nossa personalidade. Nós estamos construindo o nosso casamento, o nosso emprego, a nossa profissão. O ego acredita que ele é isso, tá? Então, eu sou o Paulo. Isso não é verdade. Eu não sou o Paulo. Eu estou o Paulo. Porque essa historinha aqui, ela vai acabar. O Luiz também é um personagem. Mas o Luiz, como espírito, ele tem uma história milenar. Então, na primeira parte da nossa vida, o ego, ele precisa construir essa história. E é assim que funciona mesmo. Na segunda parte da nossa vida, o que o Jung vai dizer? Quem olha para dentro desperta. É aí que nós precisamos olhar, e aí vem a crise da meia-idade. O que eu fiz da minha vida até agora? É onde os pais começam a sabotar os filhos. Onde? Nos netos. Então, porque os pais, os avós e os netos têm um inimigo em comum, que se chama pais, né? E aí os avós agora, eles têm que perceber também que eles têm a vida dele. Então, por que eu estou falando isso da ânima e do ânimos? Porque na segunda metade da nossa vida, há uma inversão. Então, se eu sou, na primeira parte da minha vida, dependente ali desse feminino, na segunda parte da minha vida, o que acontece com o homem? Ele começa a ficar mais feminino, concorda? Testosterona vai lá para baixo. E a mulher também, ela deixa de ser feminina e começa a ficar, entre aspas, mais masculina. Veja que interessante isso. Exatamente para a gente entender esse processo e começar a olhar. E aí, nós que ficamos na retaguarda, ali os nossos filhos foram, nós vamos olhar também essa posição. Como avós, como pais, e também fazer essa reflexão a partir desse momento. O que fizemos da nossa vida até aqui? Como é que vamos olhar a nossa vida como casal? Tá? Como é que vamos olhar a nossa vida se somos espíritas, como espíritos imortais? Estamos cumprindo o que viemos cumprir? Então, a vida continua, né? Hoje, as pessoas dizem que a vida começa aos 60, era 50 até outro dia, já mudou. Antes a vida começava aos 40, aí já subiram para... Eu acho que estão querendo aposentar a gente com 100 anos, é isso. Eu acho que começa um processo aí na mídia, a gente começa a achar que é legal, nossa, a vida começa aos 60, mas aí, ó, não vai ter mais aposentadoria, vai acabar. E é exatamente isso, porque quando nós cuidamos da vida dos nossos filhos, a nossa também continua. O que nós vamos olhar agora? E aí cai naquilo que eu comentei ali, e vou colocar na conclusão. Por isso que é importante, no casamento, nós cultivarmos a amizade. O Nietzsche vai falar isso, né? Se você quer saber se você consegue conviver e continuar casado com seu companheiro, companheira, perceba se você consegue conversar, dialogar com ele, porque no fim das contas é o que vai sobrar, né? Porque a beleza, né? Pode esticar aqui, esticar ali, né? Tem gente que quando anda dá risada
Tão esticado que está, né? Levanta o braço e vai esticando ali, chega a hora que não tem mais pele para esticar. E a gravidade atua, e os hormônios caem, então a beleza física, a sexualidade já não tem mais razão de ser. Então o envelhecer, ele tem a sua razão também. Por que que envelhecer tem a sua razão? É para o espírito ir desacostumando desse corpinho bonito, saudável. Né? Porque na verdade, quando nós desencarnamos, nós somos expulsos do corpo. Né? O corpo vai perdendo a vitalidade, então o fluido vital não consegue mais fazer a manutenção e nós somos expulsos. Por isso que o corpo envelhece, para a gente já se acostumando com o desembarque. Mas isso não é motivo para a gente desistir dos nossos valores, daquilo que nós viemos fazer. Então é um outro momento que nós precisamos olhar ali dentro da família. Tá? Não sei se eu consegui responder, depois você me fala se era esse o objetivo. O servir constante, como reflete dentro do ambiente familiar? O servir constante, e aí se quiser, o que significa esse servir constante? Se é a pessoa se doar demais para a família? Seria isso? Sim. Seria isso? Bom, tem que ver o que está por trás disso. Tá? Esse servir, tem uma diferença entre ser bondoso e ser bonzinho. Tá? Bonzinho é ruim, pessoal. Bonzinho, você está refém de um complexo de inferioridade. Tá? Na nossa formação psíquica dentro da família, quando nós não somos amados, quando nós não nos sentimos amados pelo pai e pela mãe, ali no contexto familiar, não temos os cuidadores, tá? Nós podemos desenvolver o complexo do Salvador ou do Marte. O que é isso? Tá? Vou dar um exemplo, vocês vão entender. Já ouviram falar da hipocondria? O que é o hipocondríaco? Sim. A pessoa que tem mania de doença? Pois bem, imagine essa pessoa na infância. Quando foi a primeira vez que ela notou que as pessoas lhe davam atenção? Quando ela ficou doente. Então ela falou assim, então se eu ficar doente, eu tenho atenção? E aí ela desenvolve porque ela não se sente amada. Então quando não nos sentimos amados, podemos desenvolver vários complexos. Podemos nos tornar hipocondríacos, podemos nos tornar invejosos, porque a gente quer agradar. Então eu estou aqui agradando e contando piada, e vocês também tal. Chega alguém melhor do que eu falo assim, pô, ele roubou minha atenção. Agora o pessoal está olhando para ele. E aí eu posso me tornar invejoso em relação a essa pessoa. E também posso me tornar aquela pessoa que pensa assim, será que se eu fizer coisas extraordinárias, será que se eu fizer tudo pelo outro, ele me ama? Então aí nasce o bonzinho. Então esse servir constantemente, tem que saber o que está por trás. É bondade, né? Ou é um complexo? Então eu estou sendo bonzinho, ou bondoso, ou bondosa. Tá? Geralmente somos bonzinhos, quando não conseguimos falar não. E aí a gente se anula. E quando a gente se anula e o outro é ingrato, a gente fica com raiva. Aí a gente acusa, eu faço tudo pelo outro. É aquela mãe que fala assim, um dia eu vou sumir. Aí vocês vão ver. Aí vocês vão me dar valor. Está querendo ser amada. Está fazendo as coisas esperando gratidão. E nós fazemos isso. Não tem problema. Agora, não podemos ficar refém disso. Fazendo coisas pelos outros, esperando amor por retribuição. Então, por isso que é importante que a gente aprenda a se amar. Porque quando a gente se ama, a gente se liberta disso. A gente fala não. A gente se posiciona. Né? Olha, você pode fazer isso? Não, não posso. Por quê? Porque eu não quero. Ué. Mas Paulo, e se o outro não gostar de mim? É problema dele. Por que os outros têm gostado da gente? Percebe? Por limites, né? Por limites. Me posicionar, entender por que eu me anulo tanto nessa relação. Porque tem esse complexo por trás de inferioridade, eu estou no desamor e eu preciso começar a me amar. Aí vai buscar terapia, vai pensar, vai refletir, porque a questão é assim, as relações tóxicas estão baseadas nisso. Tá? Eu me anulo, faço tudo pelo outro, desde que você fique comigo, desde que você me ame. E o que a gente ganha em troca? Uma banana. Nada.
Aí a gente sofre, vai fazendo. E aí chega um momento que a gente percebe que não precisa fazer isso. Que a gente precisa se posicionar, precisa mudar, precisa começar a se amar. E aí precisa desse processo terapêutico. Então, desconfie do bonzinho. Geralmente o bonzinho é alguém que quer ser amado. E aqui tem uma coisa interessante, né? A criança quer ser amada. Quando o adulto está querendo ser amado, ele não superou a sua infância. Porque o adulto, ele precisa amar-se. Não está escrito no Evangelho, Deuteronômio e Levíticos, e Jesus falou lá para o fariseu? O que está escrito na lei? O que lês? Amar a Deus e ao próximo. Como? Como a ti mesmo. Mas a gente não se ama. A gente não se conhece. A gente não se ama. A gente se anula o tempo todo. Na casa espírita, nós estamos servindo, fazendo caridade quando a gente não quer. Isso é amor? Não é amor. A gente tem que aprender a falar não. Não é deixar de fazer as coisas, mas é colocar limites. Ah, você quer participar do grupo de capinar o quintal do centro? Ah, eu quero. Quer mesmo? Não quer. Então fala não. Não quero. Às vezes o pessoal me chama para fazer umas coisas do centro, eu falo assim, não vou. O pessoal vem com um negocinho de pizza, dá para você vender pizza? Eu falei, não quero. Rifa? Não quero. Eu não vendo rifa. Não vendo. Nossa, Paulo, não, eu faço outras coisas. Eu não quero. Eu tenho o direito de não querer, não tenho? Ah, mas o que vão falar de mim? Não, é o problema deles, não tem nada com isso. Percebem? Isso não é arrogância. Eu quero trabalhar na casa espírita, eu quero fazer isso e tal. Mas você não quer ir lá fazer sopa para o pessoal da madrugada? Puxa, eu não quero. Por quê? Porque eu não me identifico com esse trabalho. Nossa, mas a caridade, então, eu faço de outra maneira. Tem caridade que a gente pode fazer e as pessoas nunca vão saber. E aí eu tenho que ver também, se nessa caridade onde eu vou lá ajudar os meus pobres, se eu não estou fazendo com a direita e mostrando com a esquerda para pôr no Facebook, no Instagram. Então nós precisamos pensar nisso. Tá? Então o bonzinho e o bondoso. O bondoso nós estamos no alto amor. O bondoso falamos não, nos posicionamos. Não quero, não faço, não estou afim. O que Jesus disse? Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Nós que somos palestrantes, se aceita toda a palestra? Não dá, a gente até gostaria, mas não dá. Você pode fazer palestra no dia 24 de dezembro, às 9 da noite. Você fala, poxa, até gostaria, mas não. Aí fala não. Tá vendo? Fala não, parece algo terrível, mas não é. Depende da circunstância, depende do contexto. Então, se a gente fala sim para todo mundo, a gente está falando não para a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. Isso é auto-amor, não é egoísmo. O pessoal, com medo de ser egoístinha, está deixando de se amar. Tem que começar a entender essa dinâmica. Diga. Posso fazer uma pergunta? Claro. Qual o limite da doação dos pais em relação aos filhos? Sobre tudo. Tudo em geral. Tá. Porque tem pai que faz tudo para os filhos, esse filho passa a ser dependente daquelas atitudes dos pais e não se desenvolve como pessoa humana. Ok. Tá? Então veja, aí é o pai e a mãe que querem ser bonzinhos. Eles estão querendo ser amados. Né? A minha geração, e talvez de alguns de vocês aqui, nós tivemos pais um pouco brutos. Bruto, assim, que, ó, meu pai falava assim, Paulo César, eu, sim senhor, né? Sim, então a gente cresceu meio bruto, né? E aquela coisa assim, não sentia muito afeto, não passava a mão na cabeça e aquela coisa. Mas nós sobrevivemos. E aí quando nós vamos ter os nossos filhos, a gente fala, eu não quero repetir padrão, porque eu vou dar para os meus filhos aquilo que eu não tive, né? E aí o que a gente faz? Começa a querer ser amado pelo filho. Mas o amor do filho por nós, ele passa por duas coisas antes. Primeiro, admiração e respeito. Os nossos filhos precisam primeiro nos respeitar e nos admirarem como cuidadores. Se a gente quer ser amiguinho do filho, esse indivíduo vai ser um câncer na sociedade. Se a gente super protege o nosso filho, porque no fundo a gente está querendo ser amado, nós também estamos estragando a vida desse indivíduo. Porque a melhor maneira de você sabotar a vida do adulto é super protegê-lo na infância, fazendo tudo por ele.
protegendo ele de tudo. Sofreu uma ofensa na escola, a gente já vai lá, já quer fechar a escola, brigar com o diretor. Deixa o pau torar, deixa o menino lá brigar, xingar a criança vai sair na terra aqui, descalço. Eu acho até engraçado os meninos brincando na poeira ali. Eu falei, nossa, eu fazia isso, né? Hoje em dia o pessoal lá na minha cidade se vê, ai meu Deus, põe chinelo, põe tênis. Deixa o menino rolar na grama, deixa se sujar de poeira. É bom para a imunidade. Na hora que ele for chegar em casa, dá um banho de mangueira gelada nele. Né? Ó, coitado. Né? Então é isso, nós temos que tomar cuidado para que a gente também não exagere. Ok, eu não preciso trazer aquele padrão, às vezes um pouco exagerado, dos nossos pais, mas eu também não preciso soltar demais. Tem que achar o meio termo. Então, eu tenho que colocar limites. Tem que mostrar para os nossos filhos valores. Sabe por quê? Essa geração hoje, eles sabem o preço de tudo, não sabe? Mas não sabe o valor de nada. Sabe por quê? Porque ele vê você tirando dinheiro lá do caixa eletrônico, ou fazendo Pix, o que ele acha que a vida é? Assim. Tem que mostrar o que vem antes. O trabalho, o estudo. Se bem que hoje não precisa mais fazer faculdade, né? Tem o TikTok. Se você quiser vencer na vida, pode ser um TikToker. Olha a ilusão que o mundo cria nos nossos filhos. E a gente tem que fazer esse papel. Falar assim, ó, isso aqui não é a vida real. Olha essa telinha aqui, esse mundo, isso aqui não é a realidade. Esse dedinho nervoso que você tem aqui, também não é bem assim. Né? Ah, eu quero um iPhone, meus colegas têm. Aí, olha, aqui é a sua chance de falar para o seu filho aquilo que você ouvia da sua mãe. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Né? Então percebam, colocar limites, trazer essa noção e nos posicionar de forma amorosa. A gente falando assim parece que é meio bruto, né? Mas não é. Tá? Gente, com licença um pouquinho. Perguntas, tem muitas para serem respondidas. Se for liberar para todo mundo, não vai responder as perguntas para namorados no grupo. Não, é só. Não, tudo bem, mas eu só vou pedir para vocês não fazerem perguntas, porque as perguntas que vocês queriam fazer já estão aqui nas caixas. Senão nós não vamos respeitar as perguntas de todos os participantes. Então, só essa colaboração por gentileza. Mas é só uma coisinha, só para complementar. Porque muitas vezes a gente pensa assim, olha, nossa, acontece tanta coisa, a gente fica assustado, por exemplo. Você fala, nossa, mas se eu falar não para ele agora hoje, meu Deus, e amanhã acontece alguma coisa, o que eu vou ficar na cabeça? Entendeu? Eu estou falando só por mim, mas eu já escutei isso muitas vezes. Que a gente muitas vezes cede e fala sim, porque pode acontecer alguma coisa. Isso aí se chama racionalização do ego. A gente tenta achar uma boa desculpa para coisa errada. Exatamente. Por quê? Porque eu quero ser amado. Porque o não, ele vem com preço. Eu preciso me posicionar. Eu preciso falar. E às vezes aquela criança vai ficar de mal, emburrada. Ele desemburra. 2 dias depois está desemburradinho. Tá? Então a gente precisa aprender essas coisas. Para a gente não ficar refém desse pessoalzinho aí que é bem espertinho, viu? Esse pessoalzinho aprendeu a chorar quando era criança, aí logo ganha comida, e eles vão aprendendo ali, né, na chantagem emocional, e eles vão dobrando a gente. Então, eu conheço várias pessoas assim, que para não ter problema, dá o iPad, dá o celular. Criança de 3, 4 anos com o celular na mão, pessoal, isso é um absurdo. Isso não pode. Mas não está na evangelização infantil. Né? Cadê os nossos filhos na evangelização infantil? Não, eu sempre falo isso, né? Filho de espírita só vai ter livre-arbítrio com 18 anos. É a regra lá na sua casa, que é assim, ó, todo mundo para evangelização, eu não quero, você não tem que querer, bora. Não sei o que, videogame, não tem videogame, evangelização. E depois ainda toma tabuada. Quem foi Kardec? Que ano que Kardec nasceu? Que ano que o Livro do Espírito foi publicado? Qual é o nome do Kardec? Qual era o nome do sucessor do Kardec? E depois, vai. Pessoal, temos que fazer a nossa parte, está lá no Evangelho. Né? Honrar pai e mãe. Desafios que nós temos como pais. Esses espíritos nos foram confiados e está lá escrito no Evangelho. Temos que fazer a nossa parte. É fácil? Não é fácil. Por isso que está lá como uma missão. É difícil, é complicado, mas nós precisamos ali, tá? Dar o nosso melhor. Então passa por essas coisas. Essas questões são mais complexas, né? Mas a gente pode falar disso no outro momento. Obrigada. Por nada.
Nossa, aqui parece grande. O espiritismo é contra a vida de solteiro por opção? Exemplo, não imagino ter condições financeiras para formar uma família que vive de uma forma confortável. Imagino que dessa forma seja melhor viver sozinho. Ok. Qual o problema disso? Nenhum. Opção. Mas você veio de uma família. Percebe? Então, essa vivência, quando nós falamos da família, é isso. Se a pessoa fez essa opção, ela tem valores que foram absorvidos nessa família. Quais foram os valores? Qual foi o amor, o afeto, a moral e a ética que você absorveu dessa família? Então, eu não quero constituir família. Ok, eu não quero ter filhos. É uma opção. É uma opção. Tá? Assim como é opção, muitas vezes, o indivíduo pedir para reencarnar lá no Tibete para ficar isolado. É um momento da encarnação dele. Nós não somos obrigados. Tá? Kardec, na Revista Espírita, deixa bem claro assim, qual é o fim providencial da doutrina espírita nas nossas vidas? Transformação moral. Tá? Você não precisa ter um companheiro ou filhos para fazer essa transformação, concorda? Se você opta em seguir sozinho a sua jornada, e aí você racionaliza ali na pergunta e fala, eu não tenho condição financeira, será que é isso mesmo? Será que se a gente for cavar, o motivo real é esse? Pode até ser. Mas será que às vezes não tem um medo de ser rejeitado? Porque eu não fui amado. Então, se eu tiver uma esposa, um filho, uma família, eu corro o risco de não me entregar, de ser rejeitado, abandonado. Não estou dizendo que seja isso, tá? Mas precisamos avaliar. Mas, ok, não tem problema. A pessoa faz essa escolha e a vida vai trazer os desafios inerentes ao seu crescimento, como indivíduo, como pessoa, como cidadão, enfim, aquilo que nós elegemos para nós. Porque no fim das contas, a família ela é importante para nós, e nós temos esses pequenos núcleos familiares, para que lá na frente nós possamos eleger a nossa família como? A família universal. Então isso aqui que nós estamos fazendo hoje, isso aqui é uma família. Isso aqui é a família espírita, não é? Então nós somos irmãos de caminhada. Por que os espíritos nobres reencarnam e não se casam? Vou dar um exemplo, vocês conhecem. Jesus, quando ele nasceu, ele falou assim, Deus, eu vou lá, o pessoal vai me trair, vão me jogar pedra, vão me chicotear, vão me colocar na cruz, beleza. Mas casar, não. Percebe? Os grandes missionários não precisam casar. Por quê? Porque eles já superaram as dificuldades que são inerentes a nós. Que é desenvolver o amor. E na família é onde nós temos a maior possibilidade de desenvolver o amor em nós. Procurando nos amar, amar o nosso semelhante, exercitando várias coisas ali dentro da família. E depois a nossa família passa a ser a humanidade. Por isso que vários espíritos reencarnam e elegem a família. Porque eles já conquistaram esses valores. Tá bom? Se Deus criou espíritos simples e ignorantes, a evolução é individual. Então, como dizer que existe alma gêmea? Se existe, pode haver mais de uma? Então, aqui você tem que brigar com o Emmanuel. É o Emmanuel que fala no livro Consolador, no capítulo O Amor, onde ele vai falar, e aí ele já evita a confusão, quando ele diz assim, olha, a alma gêmea existe, tá? E ela aparece na nossa vida como um modelo de amor para a gente seguir. Como que é isso? Não sei. O Emmanuel não abre. Ele fala assim, isso é uma daquelas coisas que está nos mistérios de Deus e não cabe a nós outros nos perdermos nisso agora. Está lá no Consolador, leia lá depois, tá? Existe mais de uma? Eu acho que ia dar briga se tivesse mais de uma, tá? Mas eu entendo que a intenção do Emmanuel aqui é dizer assim, olha, nós somos criados simples e ignorantes, somos únicos, tá? Mas em algum momento Deus colocou alguém como um modelo de amor para a gente se buscar de alguma forma, não sei, estou fazendo ilações aqui, tá? E aí nós nos seguimos porque esse modelo de amor que sentimos ali é um modelo, como diz o próprio nome,
para que sintamos por toda a humanidade. Jesus não é o modelo e guia? Então, um dia seremos igual a ele. Inclusive, nesse capítulo, pergunta ao Emmanuel, qual seria a alma gêmea de Jesus? Aí o Emmanuel desconversa, ele fala, isso não é importante. Porque a gente quer tirar o foco da gente, né? E quer saber de Jesus. Deixa ele lá, ele já está lá, vamos pensar em nós. Então, somos simples ignorantes, somos indivíduos, estamos na nossa caminhada, e segundo o Emmanuel, existe alma gêmea, é diferente, tá, de metade eterna. O pessoal vai assistir depois e falar, esse moço não sabe o que está falando. Não, são coisas diferentes, tá? Quando Kardec, no Livro dos Espíritos, ele faz uma análise de metades eternas do mito de Platão, do mito grego, etc. Emmanuel vai falar de almas gêmeas. E a gente confunde isso, e é bem fácil confundir. Mas o Emmanuel não abre esse assunto, e eu entendo porque ele não abre. Porque não é relevante, não é importante. Tá? A gente tem coisa muito mais séria para pensar, tá bom? Zoom. Qual o dever do espírita diante dos desafios do casamento e da família? Dever é amar quem você deixou para trás, né? E, como diz o Emmanuel, entender que a família é a lavoura da alma. Temos que plantar o amor, tá? Para colher a nossa paz, a nossa consciência tranquila lá na frente. É fácil? Não. Casamento, família são desafios muito grandes para nós. Por quê? Porque eu tenho que me entregar para o casamento. Eu tenho que ter certeza que aquela pessoa, homem ou mulher que eu escolhi, independente de gênero, sei lá o quê, é a pessoa que... E eu não tenho essa certeza. E aí o que a Joana de Anjos fala? Vai com medo mesmo. Porque é melhor nós vivermos essa experiência do que fugirmos dela. Tá? É igual um concurso. Você tem um concurso para prestar. Aí você fica com medo de não passar. Aí você não presta. O que é melhor? Você prestar e ter certeza se você passaria ou não prestar e ficar na dúvida? E se eu tivesse prestado? E aí vai ficar se martirizando. Então, o desafio do casamento é grande, porque nós vamos conviver com outra pessoa, nós vamos construir um lar, uma família, e aí vem as dificuldades inerentes. Por isso que o Emmanuel fala, nós estaremos em contato com o outro, e o outro vai ressaltar o que há de pior em nós. Mas qual é o objetivo disso? Para que nós melhoremos. Então, por isso que nós precisamos entender qual é o objetivo do casamento e da família na nossa vida. Não é uma ilusão, não é uma tábua de salvação dos meus problemas afetivos, financeiros, etc. É um investimento. Então, eu sempre falo que o casamento é uma roça que nós temos que capinar no sol do meio-dia. Mas se a gente cuida da roça, o que a roça dá para a gente? Alimentos, frutos, tem uma recompensa. Né? E é isso que os Espíritos nos falam. Por que a gente tem dificuldade? Porque a gente fica esperando o outro nos fazer feliz. A gente tem uma visão equivocada do casamento e da família. A gente fica esperando o outro nos servir. A gente fica esperando o outro, né, nos amar. A gente fica esperando que os nossos filhos façam aquilo que nós não fizemos. Então eu quero que meu filho seja médico. Por quê? Porque eu não fui. Aí ele tem que ser. Mas você perguntou para ele se ele quer ser médico? Aí a gente começa a depositar nossas frustrações nos nossos filhos, nas nossas crianças, querendo que eles nos deem orgulho. E aí, veja que interessante, nesse contexto, eu vou olhando as minhas encrencas. Elas vêm à tona. O meu orgulho vem à tona, o meu egoísmo vem à tona, os meus complexos vêm à tona. Então, se eu consigo entender esse objetivo, esse convite da família, eu saio muito melhor dessa vida. Concorda? Eu saio entendendo qual é o convite que tem ali para mim. Eu posso escolher não ter família, como perguntaram? Pode. Tá? Mas de alguma forma você vai ter uma família. Ainda que não seja consanguínea, você tem os amigos, que não deixa de ser uma família. Né? Você tem, enfim, o pessoal da Casa Espírita, da maçonaria, do Rotary, do Lions, do seu trabalho. Não, é uma família. Tá? Então são esses desafios. São fáceis? Não são fáceis. Tá? Mas a gente precisa encarar e perceber que o resultado vai ser muito bom para nós. Vou pegar uma pertinha agora.
Deixa eu ver se eu entendi. Vê se você entendeu o mesmo que eu entendi. Se nos afastamos de provação, estamos corretos, apesar de já ter feito de tudo para evitar provações? Eu acho que é essa a pergunta mesmo, se eu entendi correto. Se nos afastamos de provocação, né? Provocação? Estamos corretos, apesar de ter feito tudo para evitar provocações. Eu acho que é isso. Eu acho que é provocação, né? Provocação. Se nos afastamos de provocações, estamos corretos, apesar de ter feito de tudo para evitar as provocações? Então, depende do contexto, né? Porque nós temos que pensar sempre assim, ó. Reencarnar por si só é conviver com o outro. Está lá no Livro dos Espíritos, está no Jung, está na Joana de Anjos, tá? A importância do outro na nossa vida. Então, só o fato do outro existir, ele já me provoca. Percebe? O fato do outro existir. Se nós tivéssemos um superpoder, falar assim, eu queria que determinada pessoa sumisse, não ia ter ninguém. Porque você ia querer que um povo sumisse, e esse povo também ia querer que você sumisse. Por quê? Porque o fato de existirmos provoca o outro. O fato do outro existir nos provoca. Aí está o convite. Sem o outro, pessoal, eu não evoluo. Por isso que esse povo que vive isolado no pé da montanha não vai evoluir. Eles estão lá por algum motivo. Está lá no Livro dos Espíritos. Tá? Quem se isola do mundo e da sociedade é um egoísta, porque está pensando só nele. Então o contato com o outro vai nos provocar. Aí eu vou ter que olhar, e vem a questão psicológica. Por que isso me incomoda? Por que esse político me incomoda? Tem alguma coisa dentro de mim. Por que esse outro me incomoda? Por que essa pessoa, a pessoa nem abre a boca, eu não gosto dela? Por que esse familiar, esse parente me provoca? Sou eu? Sou eu? Então vejo, o fato do outro existir já é uma provocação em mim. Então eu tenho que olhar isso. Agora, dentro do contexto familiar, se existem provocações, é uma chance de eu me conhecer. Por que isso me irrita tanto? E se eu evitar isso? Eu tenho que ver por que eu estou evitando isso. Se você evitar isso, pode ser que vá para outro lugar. A gente não foge dessas coisas. Lembra do amigo que eu falei que casou 7 vezes? Então. Alô? Então o que acontece? Se aquilo está me incomodando e eu pego aquilo e quero tirar, talvez eu não tenha aprendido aquilo que eu deveria aprender. Então eu tenho que olhar, por que isso me incomoda tanto? Eu tento evitar a provocação, mas o outro me provoca. Deixa o outro. O outro pode ser doidinho, não pode? O outro não pode ser imperfeito? Eu tenho que olhar o seguinte, por que isso me desequilibra tanto? Então se eu fujo dessa pessoa, por exemplo, eu tenho um chefe que é assim, aí eu vou largar o emprego e vou para outro lugar, você vai achar outra pessoa lá igual, porque não é essa pessoa. De novo, essa pessoa pode ter dificuldade, mas a dificuldade dela está mostrando a minha dificuldade, e é aí que eu tenho que trabalhar, é aí que eu tenho que olhar, entender qual convite tem aqui para mim. Por que essa pessoa mexe tanto comigo a ponto de controlar a minha vida? Porque é isso que acontece. A gente dá muito poder para o outro controlar a nossa vida. Quando na verdade essas situações acontecerem, a gente parar, olhar e falar assim, mas eu já fiz de tudo para evitar isso. Não fez. Porque a gente está olhando para fora. A gente está olhando para o outro. Tem que olhar para dentro. A nossa reação Exatamente. diante do comportamento do Isso. outro. E como eu falei, o outro pode ser doidinho, obsidiado, dar pirueta, correr atrás de cobra, o que ele quiser. Por que isso me incomoda? Esse é o ponto. Aí eu vou ter que olhar para dentro. Talvez tenha uma projeção de sombra. Mas aí eu vou desviar, vamos desviar dele. Então, se você desvia dele, você vai encontrar outro. Aí a gente não aprende, é exatamente aquilo Entendeu? que a gente tem que aprender. Né? Sim, eu entendo o que você está falando. Eu entendo o que você está falando. O alto amor também passa por isso, né? Bom, eu não preciso ficar nessa toxicidade.
Mas eu tenho que refletir por que isso me incomoda tanto. Porque se eu olho e resolvo isso dentro de mim, a pessoa pode fazer o que ela quiser. Não vai mais me incomodar. Aí eu estou no processo. Tá? Percebe? É a questão do perdão. Eu sempre falo isso na palestra, né? Vocês concordam comigo que a questão do perdão ela é bem simples? É simples, pessoal. Reflitam comigo. É só você não se magoar. Não é? Se você não se magoa, você precisa perdoar? Sim ou não? Concordam? Pode rasgar todos os livros de perdão que você tem e jogar tudo fora. 10 passos para o perdão. Não serve. Tem que ser 10 passos para não se magoar. Concorda? Tem que ir antes. Agora, por que eu me magoo? Porque o outro tem poder sobre mim. Porque o outro me irrita. O outro tira a minha paz. Né? O outro tira a minha paciência. Vocês já perceberam que quando vocês rezam para Deus pedindo paciência, o que acontece? Chega um monte de obsessor, um monte de gente maluca na sua vida e você fala: Deus, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. É óbvio, por quê? Porque Deus falou assim: então você quer ser melhor, então você quer ser paciente. A paciência é uma virtude, não é? Para você desenvolver a virtude, você precisa o quê? Treinar. Aí Deus vai mandar esse povo doidinho, pra você treinar. Aí vem um cutuca aqui, outro fala: Meu Deus do céu. É igual academia. Você quer emagrecer, você quer, sei lá, perder colesterol, enfim, você quer treinar para academia, quer ter um corpo mais saudável. Você chega na academia, o que você faz? Reza, né? Você olha para a esteira, fala: Deus, me dê um corpo magro, por favor. E você se mentaliza correndo na esteira, suando. É assim? O que você tem que fazer? Treinar. Você ter virtude, quando eu falo você, eu também, tá? Tem que treinar. E como é que a gente treina? Com o outro. Por isso a importância do outro na nossa vida. Sem o outro a gente não evolui. Tá? Amar ao próximo como a ti mesmo. Qual o próximo mais próximo de nós? Olha para o lado que você vai entender. O familiar. É esse demoninho que Deus colocou aí. Né? Para nos ajudar, para nos instigar. Né? É isso, pessoal. Sem o outro, nós não evoluímos. Quando a gente entende isso, a vida fica mais fácil. Quando a gente entende essas coisas, a gente começa a entender. Olha que interessante. Quando a gente lê lá que tem que amar Deus e o próximo, a gente fica fazendo força para amar o próximo, mesmo não gostando dele. Eu tenho certeza que tem pessoas que vocês não gostam, vocês toleram. E aí vocês falam: estou amando ao próximo. Não tá, para de mentir para você. Você está tolerando. Você só vai amar o próximo quando você entender qual o convite que ele te faz. Então ele está falando: olha isso dentro de você. Por que tem essa raiva? Por que tem essa inveja? Por que tem essa maledicência? Por que essa pessoa mexe com você? Então quando você arruma isso dentro, você não precisa fazer força para gostar dele. Você vai olhar para a pessoa e vai falar: poxa, ele não tem condição. Poxa vida, olha a vida que ele teve. Olha o pai e a mãe, a família que ele teve. Ele dá o que ele recebeu. Você já está na compaixão. Então percebam, quando a gente começa a se amar, o amor ao próximo é uma consequência. Você não precisa fazer força. E nós, espíritas, acho que estamos ensinando errado por aí. Fora da caridade não há salvação. Aí a gente já quer amar os outros à força. Não vai resolver. Tá? Tem que vir antes, fala assim: ok, fora da caridade, tolerância, né? Está lá no livro dos Espíritos, né? Benevolência, indulgência, perdão, caridade moral, tá? Mas a gente faz melhor isso quando trabalha a caridade primeiro em nós, nos amando. Não é egoísmo, o pessoal tem confundido essas coisas, não é egoísmo. Egoísmo quando eu quero coisas para mim em detrimento do outro, prejudicando o outro. Quando eu estou me conhecendo, fazendo o meu processo, olhando as minhas sombras, meus complexos, eu estou me amando. Primeiro, e aí? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Que é uma dificuldade que a gente tem imensa. Pois é, mas o amar a Deus passa por isso. Eu vou amar a Deus e o próximo como? Como a mim mesmo. Então tem que começar por mim. Começo por mim, amo o próximo e Deus está dentro do outro. Amo a natureza, amo a vida, Deus está em tudo. Quando eu vejo, estou amando a Deus.
Uma pessoa que teve relacionamentos interrompidos, separação, morte, precisa se reencontrar em outras vidas? Às vezes é libertação. Tá? Então, precisa avaliar qual é o sentimento que te dá. Né? Então, de novo, pessoal, cada caso é um caso, né? Lembra que eu dei o exemplo da Dalva aqui? Não vai ficar bravo comigo, não, né? Eu falei, olha, imagina que eu tenha machucado a Dalva, ferido ela e tal, tudo mais. Aí a Dalva morreu. E ela foi para o mundo espiritual e não reencarna mais. Com quem que eu reparo? Comigo, com a minha consciência. Porque ela me perdoou. Não tem nada para resolver com ela, concorda? Então, cada caso é um caso, depende. Se os indivíduos estiveram juntos, houve uma separação pelo desencarne, e eles têm ali um processo ainda para reparar, é possível que eles voltem juntos. Por isso precisa olhar no currículo vitae dos dois lá no mundo espiritual, puxar a ficha lá reencarnatória e falar, ó, esses indivíduos aqui, eles têm um processo, um programa reencarnatório de 5 vidas. Né? Porque às vezes não é só um com o outro. Tem os espíritos que eles machucaram. Tem os espíritos que eles atrapalharam. E aí precisa receber esses espíritos como filho, como neto, como parente. Aquele parente que sai da sua casa lá. Não. Então, depende. Às vezes foi interrompido e cada um segue o seu processo. Então, é isso, né? Cada caso é um caso. Vai depender ali do processo de cada um. O que fazer quando o parceiro ou parceira não se preocupa com a parte espiritual? Macumba. Pega o pano. Tô brincando, tá? Veja, o nosso processo, ele é individual, tá? O Francisco de Assis, deixa eu tomar água, tá? Francisco de Assis, ele tem 2 frases que eu gosto bastante. Ele diz assim, cuida da tua vida, porque muitas vezes é o único evangelho que as pessoas lerão. Bonito isso, né? Ou seja, é o exemplo, é o que nós fazemos. E tem outra frase dele que ele diz assim, prega o evangelho em todo tempo, em todo lugar, em toda parte. Se necessário, use palavras. Olha que forte. O que ele está querendo dizer? Que o exemplo arrasta. Então, não precisa ficar preocupado com o meu companheiro se ele não quer o caminho espiritual. Vou eu. Né? Isso é interessante, né? Se nós olharmos aqui hoje, quantos homens tem aqui? Eu chutaria 30% em relação às mulheres. Estou chutando alto. Mas normalmente a média de homens que frequentam a casa espírita é muito baixa. Vocês já perceberam isso? Então, os homens que estão aqui, eu estou elogiando vocês, tá? Estou falando, parabéns a vocês. Eu sei que você veio arrastado pela sua esposa, mas você veio. Importante é obedecer. Tá? Que senão não ia ter almoço, né? Exatamente. Senão não tem um monte de coisa aí. Não tem almoço, não tem roupa passada, etc. Por que eu estou falando isso, né? Porque geralmente o homem, dentro das características racionais, pragmáticas, ele não está muito preocupado com isso. Tá? Os que estão, ok, estão no caminho e esse é o processo. Agora, os que não estão, deixa esse povo. Faz o convite. Tá? Pelo teu exemplo. Tá? Pela tua maneira de agir. Se o outro não for convencido, ok, é o processo dele. Porque às vezes Deus colocou ao nosso lado alguém que tem muita dificuldade ainda. Alguém que não quer. Então não seremos nós que queremos obrigá-lo. E aí pensa também, será que existe em nós uma necessidade de querer salvar o outro? Se você tem isso, abra a mão. Deixa o outro. Deixa o outro em paz. Se ele quer ir para o boteco tomar pinga, deixa ele. Faz você a sua parte. Vem para o centro, põe o nome dele. Vai para a oração, conversa com ele. Conversa com ele dormindo, né? O Divaldo dá essa dica. Quando ele estiver dormindo, vai lá e fala,
seu cachorro safado, miserável. Nós estamos aqui nós reencarnamos para a gente melhorar, você está sonegando, mas de novo, não fica muito preocupado com o outro. Faz a sua parte. Porque tem uma coisa legal nisso. Quando nós fazemos a nossa parte, o outro é tocado pelo nosso psiquismo. Ele percebe, ele sente, ele vê. Tá? Então, deixa o outro. Se ele não quiser, é o livre-arbítrio dele, não é? Continuamos nós fazendo a nossa parte. Menos os filhos. O filho não. O filho, você pega e traz para a evangelização. Para a mocidade. Eu até brinco que tem criança que ele já vem com a orelha um pouco maior, para que quando ele passar, você... Vamos? Não é violência. Tá? Não é violência. Violência é espancar. Não, aqui é energia. Tem espírito que precisa de um pouco mais de energia. Não vai. Não. Tem outro que não, vai tranquilo, mas fazendo esse processo. Sabemos que temos e somos inimigos de muitos irmãos, com muitos débitos e resgates durante as nossas últimas existências. É possível, em uma união, que o espírito reencarne com o propósito de prejudicar o seu parceiro? Talvez conscientemente não. Tá? O que acontece, como nós lemos ali no livro Leis do Amor, do Emmanuel, ele vai dizer isso, né? Que às vezes, estando junto com a pessoa, o passado espiritual vem à tona. Ele emerge. E aí o Emmanuel fala, suporta, está aí a tua missão. Suporta. Essa dificuldade com o parceiro pode ser aí de encrencas lá de trás. Ah, Paulo, mas eu tenho que suportar? Não. Ninguém falou. Pessoal, a gente tem que entender um negócio assim, ó. Então a gente estava falando do perdão, né? O que está escrito no Evangelho? Perdoar 70 vezes 7, ok? É isso? Vocês conseguem perdoar toda ofensa que te fazem? Aquela mais grave, aquela traição, aquela coisa? Sejam honestos. Não. Não quero ofender os espíritos por aí não, tá? Mas consegue? Não. Porque nós também temos ensinado errado essas coisas. O que está no Evangelho, vocês já leram o capítulo 17? O homem de bem? Vocês sabem que o homem de bem, ele é casado com a mulher de bem. E aí já vai dando uma raiva na gente. Aí tem o casal de bem. E o casal de bem faz a família de bem, que tem os filhos de bem. É todo mundo evoluído desse Evangelho aí, né? Então a gente lê o homem de bem e fica meio depressivo, porque é tudo que eu não sou. E é tudo que eu sei que está bem distante de eu chegar. Mas qual que é o propósito do Evangelho? É nos deprimir? Não. É aí que a gente tem que entender. O que está no Evangelho é uma proposta ideal. Então, 70 vezes 7 é onde nós temos que chegar. Melhorou a vida de vocês? O que é possível hoje? 2 vezes 2. 1 vezes 2. 1 vezes 1. 0 vezes 5. 0 vezes 5 é 0. Não consigo, Paulo. Ótimo. Tome consciência disso. Por que você não consegue? Estou magoado. Aí você volta naquilo que eu falei. Então vai ver por que você está magoado. Seu problema está aí. Não é numa conta de 70 vezes 7. Então, dar conta do nosso processo reencarnatório é o ideal. Você dá conta? Você está preparado para isso? Por isso que nós temos que sempre pensar, refletir. Olha, pode ser que a gente não dê conta. Mas quem falou que é para dar conta numa vida? A Joana de Anjos vai falar que após 10 encarnações, nós vamos fazer uma análise das nossas vidas. E ali tem um projeto. Olha, você tinha 5 vidas aqui para difundir o projeto lá em espírita, lá em Garça. Você nem ia para o centro. Você nem participava do encontro da família. Você falhou. Tá, mas você vai ter mais uma chance agora. E aí vai. Né? Então, quem falou que é para acertar de primeira? Se a gente tem muita dificuldade, ok. Vamos tentando. E o que a gente tem que fazer quando percebe isso? Desistir? Se achar a pessoa horrível ou algo do tipo? Não. Pense assim, eu estou dando o meu melhor. Tá? Eu não quero ser o melhor, não quero ser o melhor espírita, não quero ser o melhor marido, o melhor filho, a melhor esposa, nada. Eu estou vivendo a minha humanidade. A Joana fala isso.
É preciso que a gente viva primeiro a nossa humanidade. A gente está querendo dar salto de evolução. Quer sair de uma condição de humanos imperfeitos para humanos santificados, que perdoa todo mundo, que faz a caridade para todo mundo. Pessoal, menos. Nós precisamos entender que nós temos dificuldade para algumas coisas. E de novo, se você consegue fazer isso, ok, você está no caminho, continue. Mas se você não consegue, está tudo bem. Continue tentando. Porque o objetivo é esse. Né? De nós nos aceitarmos como nós estamos, com vistas ao quê? A cada dia procurarmos sermos indivíduos melhores. Tá? Então, você não precisa dar conta. E se a gente não deu conta, se está pesado demais, você descansa e tenta de novo. E às vezes o descansar pode ser um intervalo de uma encarnação para outra. Onde a gente vai parar, vai olhar, vai tomar melhores resoluções, vai perceber onde errou, vai perceber o que faltou, e aí nós vamos. Claro, se der para arrumar tudo nessa, por que não? Mas não precisamos carregar esse peso. Respondeu? Deu para entender o que eu falei? A última pergunta. Sobrou sobremesa? Não entendi essa pergunta. Tem só 20 quilos de abóbora da conta. Como a doutrina espírita vê o relacionamento homoafetivo? Como outro relacionamento qualquer. Qual a dificuldade? Nenhuma. O que importa? O amor. Né? Porque os indivíduos homoafetivos, eles estão com a polaridade diferenciada. Mas isso não estagna o amor. Estagna? Não. Uma vez perguntaram no centro espírita, né? Tinha um grupo de passe, aí tinha uma pessoa que foi dar passe, né? E ela era homoafetiva. Aí a pessoa falou assim, mas aquela pessoa vai dar passe? E eu falei, por que não? Mas ele é homoafetivo? Eu falei, sim, daí. Não, mas e a carga erótica dele e tal? Eu falei assim, não sei. Aí eu falei assim, vem cá, o resto, considerando que o resto é hétero, sexual, vou falar isso, né? Perdoa se eu estiver falando errado. Esse pessoal lá que não é homoafetivo, você questionou ele dar passe sendo invejoso? Você questionou ele dar passe sendo orgulhoso? Sendo egoísta? Sendo maledicente? Você não questionou. Então por que o outro você está questionando? Qual o problema? Não há problema algum. Quantas crianças aí são adotadas, geradas por casais homoafetivos que foram abandonadas pelos heterossexuais? Não tem problema algum. Como a doutrina vê isso? Como uma condição normal de evolução. O que importa é o amor. O mais importante é o amor. Né? E a família, ela não tem limites. Como nós falamos aqui, isso aqui que nós estamos vivendo é uma família. Se é heterossexual, se é homoafetivo, algo do tipo, isso não importa se é branco, se é preto, se é amarelo, índio. Isso não importa. Porque o amor não vê isso. O amor vê a alma. E é isso que importa. Tá? Tudo bem? Sim. Tem mais alguma pergunta? Perguntas tem muitas, mas pelo horário são 3h30, né? Você vai ter sua conclusão, né? Eu posso falar mais um pouquinho se vocês quiserem, fica à vontade. Porque aí a gente tem que terminar às 4 e tem a prestação de coral ainda. Mais 15 minutos, aí depois a gente conclui. Vocês querem fazer alguma pergunta? Mas se for pergunta, Eu acho legal, mas se for possível. Tá. Vamos ver mais 4? São 4 grupos? são 5. Mais 5 perguntas? Aí eu encerro e depois você me manda embora. Senão eu fico falando aqui. Deixa eu ver assim. Como superar as mágoas após o distanciamento da Covid? Vê se eu entendi. É Covid? Desculpa. Acho que é isso. Como superar as mágoas após o cessamento da Covid com a família? Ah, tá. Como superar as mágoas após o distanciamento da Covid com a família? Olha, de novo, voltando nesse ponto, né? Por que você está magoado? Né? É isso que a gente precisa olhar. Por que eu me magoo? Tá?
Veja, o outro, ele cometeu, fez algo, falou algo, enfim, fez alguma coisa que me ofendeu. Então eu preciso olhar aqui por que eu estou me ofendendo. Por que eu estou ficando magoado? Provavelmente eu estou refém aqui de um complexo de inferioridade, uma autoestima baixa. Geralmente eu não estou sabendo colocar na pauta do dia o meu valor. Eu estou deixando que os outros coloquem valor em mim. Tá? Agora, vamos lembrar do que eu falei há pouco. Tá? Se você não dá conta de superar isso, tudo bem. Kardec, no capítulo 10, ele diz assim, ó, o perdão é um processo. E ele começa não desejando mal para o outro. Então, se você está realmente disposto a perdoar isso, após o distanciamento e tudo mais, tá? Comece não desejando mal para o outro. Porque, como disse a Joana, né, é importante, não é importante que o outro saiba ou algo do tipo, é importante a minha posição com a minha consciência e com Deus. Porque se tiver que acontecer a reconciliação, ela vai acontecer naturalmente. Então, se eu quero, se eu estou disposto, a vida traz, a vida faz acontecer. Mas e se o outro não quiser, Paulo? Aí é problema dele. Concorda? Não é problema meu. Se eu quero, né? Se eu estou disposto, eu não sei qual é o problema, claro, precisa de verificar, mas se eu errei, eu peço perdão. Mas e se o outro não quiser me perdoar? É problema dele. Deixa ele ficar com a mágoa. Deixa ele ficar com ressentimento. Agora, se eu não consigo perdoar, aí o problema é meu. Porque eu fico ressentido, eu fico lembrando, eu fico sofrendo, e o ressentimento, como o próprio nome diz, é sentir de novo e sofrer de novo. Não há necessidade disso. Então eu tenho que olhar, por que isso me machuca tanto? Por que isso me consome? Por que eu não consigo me libertar disso? Então, quando eu analiso isso, fica mais fácil. Aí eu vou perceber uma coisa, não é aquele pessoal, poderia ser qualquer um. Não é aquele povo, é o que ele fez. Porque se o outro fizer igual, eu também vou ficar ressentido, magoado. Percebe? Então eu tenho que ver por que isso me pega. E às vezes pega mais na família, porque a família é aquilo que eu falei, está mais perto. Já sabe o nosso ponto fraco. Já sabe onde vai bater. Então fica mais difícil também esse processo. Mas é importante que a gente pense nisso. Tá? Quando reencarnamos, trazemos nossa trajetória já estabelecida ou podemos mudá-la conforme o meio em que convivemos? O nosso livre-arbítrio permite ajustes de rota, não é? Porque senão estaremos presos a um fatalismo. Como eu disse, existem algumas coisas das quais não podemos fugir. O nascer nessa ou naquela família e o morrer. Aliás, vocês sabem disso, né? Vocês vão morrer? Não? Vocês já pensaram nisso? Que nós vamos morrer? E está tudo bem. Então, entre o nascer e o check-out, né, a hora do desembarque, nós temos toda essa problemática da reencarnação. E aí, obviamente, existem algumas diretrizes, mas nós podemos, diante do nosso livre-arbítrio, ir fazendo. Tanto é que assim, o nosso projeto encarnatório, ele não é muito rebuscado, é colocado coisas básicas. Porque, pessoal, as coisas básicas já vão dar trabalho. E aí, é claro, a espiritualidade, percebendo o potencial do indivíduo, pode ir alargando as possibilidades. E nós mesmos, ali, compreendendo a dinâmica da vida, podemos fazer mais numa vida do que aquilo que foi esperado. Então, existe essa dinâmica que nós podemos trabalhar. Então, quanto mais consciente nós estamos do nosso processo, maior chance de êxito, maior chance de sucesso. Cabe a nós. Se a gente se acomoda, né, fica pedindo para pôr o nome lá no centro, não sei se vai rolar muito, não. Então, a gente precisa fazer o processo. Precisa estudar, se conhecer, olhar para dentro, entender a dinâmica da vida, essas pessoas, isso aqui, a família e tal. Qual é o convite aqui para mim? Falei, entendi, não é fácil, não, mas eu vou com medo mesmo, vou dar o meu melhor. Bora, isso aqui, né? Para não perder tempo. Nós já perdemos muito tempo aí em outras vidas. Então, quando eu vou tomando essa consciência, eu posso fazer, né, ter muito sucesso aí na minha reencarnação. Eu também posso falhar absurdamente,
desastrosamente. Ok, não temos compromisso com o erro. Eu volto e refaço o meu caminho, refaço a minha jornada. André Luiz chegou no mundo espiritual, olhou para trás e falou, meu Deus, o que eu fiz? Né? Aí foi estudar no mundo espiritual, trabalhou e tal, reencarnou, não sei se está reencarnado ou não, não importa. E está traçando o caminho dele. E isso acontece conosco. Tá? Então a reencarnação, ela não é rígida, ela é bem flexível. É o nosso livre-arbítrio. Mas, o pessoal confunde isso. Livre-arbítrio não é eu fazer o que eu quero. Tem um probleminha aqui. Tá? É a liberdade para fazer, mas não quer dizer que você vai conseguir fazer. É diferente. É a possibilidade. Há limites até para o nosso livre-arbítrio. Porque senão o universo entra em caos. Né? Senão a vida não faz sentido. Quando um bebê é adotado, depois de adulto, começa a tratar os pais mal. É psicológico ou é má índole? O que fazer para mudar a atitude dele? Então veja, quando uma criança é adotada, depois de adulto, se ele começa a trazer essas características, os pais devem continuar a amá-lo. Não querer mudá-lo. Entender que para aquele espírito reencarnante, talvez seja muito doloroso esse processo. E aí, a mensagem que fica para esse espírito é que ele foi abandonado, é que ele foi rejeitado. E aí, cabem aos pais adotivos mostrar para ele que isso não é importante, que ele está sendo amado, que ele está sendo cuidado. E mesmo assim, se ele continua mostrando ali a sua má índole, aí nós vamos fazer o que está lá no capítulo 14 do Evangelho. Tá? O que está escrito lá? Se você que é pai ou mãe fez todo o possível para o seu filho, ter uma condição moral, ética, se o amou, etc e tal, e ele ainda continua no caminho da coisa errada, solta, deixa, porque antes de ser nosso filho, ele é filho de Deus. Porque às vezes esse espírito, ele precisava dessa família para acordar em algumas coisas. Na próxima ele melhora. Então a gente abre mão também de querer salvar quem não quer ser salvo. Khalil Gibran fala isso no livro O Profeta, sobre os filhos. Vossos filhos, agora os pais ficam com muito ódio de mim nessa hora. Vossos filhos não são vossos filhos. Vossos filhos são filhos da ânsia da vida pela própria vida. Vossos filhos são como flechas. E os pais são o arco. E o grande arqueiro, que é Deus, distende o arco, e é isso que os pais fazem. Se desdobram, se distendem para dar o melhor para o seu filho. Mas o grande arqueiro, que é Deus, que usa o arco, que usa os pais, para projetar esse filho no infinito. Onde essa flecha vai cair, o que ela vai ser, não cabe ao arco, cabe ao arqueiro. Olha que bonito. Não é bonito? E também sofrido para os pais, falar, ai, meu bebezinho, não posso abandonar, meu filhinho, minha filhinha. É assim, isso é posse, isso é apego. Tá? Amar é saber renunciar também. Entender que cada um tem o seu caminho, tem a sua trajetória, tem a sua vida. E está lá no capítulo 14. Temos que preparar os nossos filhos para a vida e não para nós. Senão é egoísmo. Aí você desencarna e vai sofrer no mundo espiritual, vendo o seu filhinho não conseguir pegar um ônibus para ir para o trabalho, não conseguindo esquentar uma comida no micro-ondas, não conseguindo um monte de coisas, não se sabe se quer lavar uma louça, lavar uma roupa, então são coisas que nós precisamos fazer ali para esses indivíduos que vêm do nosso lar. Nosso lar que eu falo é a nossa casa, não a colônia. O povo é doido com o nosso lar, não sei por quê. Exemplificando, no meu projeto reencarnatório, preciso aprender a cuidar e a auxiliar alguém com vícios. Tá? Todavia, reencarnada, não aceito a situação. Numa próxima encarnação, deverei passar o problema, a dificuldade
com a mesma pessoa ou terá que ser a mesma situação com outra pessoa? Eu acho que a sua resposta já está na pergunta, né? Se houver algum processo kármico com essa pessoa, pode ser essa pessoa, mas pode ser a situação. Aí vai depender da nossa ficha kármica. A gente não sabe se a gente prejudicou aquela pessoa, se fomos nós que induzimos aquela pessoa ao vício, né? E aí de alguma forma teremos resgate com ela, tá? Ou se de alguma maneira, vejam, aquela pessoa que a induzimos ao vício, é o mesmo exemplo que eu dei aqui, de repente ela se recuperou, ela está bem ou algo do tipo, e não temos mais nada com ela, mas na nossa consciência ainda pesa. Então é a situação que nós teremos que resolver com o outro, né? Você se lembra do pênfigo lá em Uberaba, Hospital do Fogo Selvagem? A responsável lá pelo pênfigo, esqueci o nome dela, mas enfim, certa vez eu fui visitá-la lá e ela me contou essa situação, que ela reencarnou para cuidar dos inquisidores que chegavam a ela no Hospital do Fogo Selvagem. Mas ela não passou pela situação, porque ela teve uma participação indireta. E ela estava ali, resgatando, sendo amparada, auxiliada pelo Chico, para fazer o resgate daqueles espíritos que eventualmente tinham queimado muitas pessoas e agora passavam pela expiação do pênfigo ou do fogo selvagem. Então, olha que interessante. A pessoa agindo ali como cuidadora e tudo mais, a situação. Se ela tinha karma com cada um deles, não necessariamente, mas com o problema, porque ela participou do problema e às vezes até colaborou ali para que o problema se agravasse. Mais uma? A última? Qual a melhor forma de aprendermos a valorizar as qualidades do parceiro na relação? Essa pergunta é boa, né? Qual a melhor forma de valorizar as qualidades do parceiro na relação? Como eu coloquei no slide ali, tá? Faça análise de consciência, faça reflexões, perceba, olhe e fala assim, será que essa pessoa é tão ruim? Será que ela não tem virtudes? Será que ela não tem qualidades? Lembra o caso que eu contei do Dr. Eliseu? Pega um papel, escreve as qualidades dele. Tá? É um bom pai, um bom marido, um bom filho. Acabou. Tudo bem. Tudo bem. Né? Mas você olha para a pessoa e fala, aqui tem um potencial. Né? Porque ele está tentando. Temos que olhar o nosso parceiro sempre com esse olhar de que a pessoa tem dificuldade, tem limitações. Olha o passado dele, olha o pai e a mãe que a pessoa teve, olha o meio que essa pessoa foi criada, olha as situações da vida que aconteceram com ele. E aí você vai se libertar e vai aceitá-la do jeito que ela é, sem exigir que seja do nosso jeito, porque também nós não somos do jeito que a pessoa quer, mas ela nos aceita, ela nos tolera. Então, fazendo essas análises de consciência, provavelmente a gente consiga fazer esse processo. Mas eu acredito que o mais importante de tudo é nós perguntarmos, qual é o convite que tem aqui para mim? Tá? Porque quando nós colocamos esse olhar, nós estamos querendo mudar o outro. Nós estamos querendo que o outro evolua. Nós estamos querendo que o outro seja melhor para a gente não ter trabalho. Não é? Mas o trabalho é nosso. Se esse demônio chegou na sua vida, como esposo, como esposa, ele está te cutucando, ela está te cutucando, para que você perceba o que você precisa melhorar em você. E quando você melhora isso em você, o mundo fica melhor. Porque quando a gente começa a se amar, vou invocar o Gandhi. O que o Gandhi diz? O homem que edifica o amor dentro de si, neutraliza o ódio de milhões. Ora, quando melhoramos isso dentro de nós, a gente já passa a olhar para o outro e fala assim, poxa, estou enxergando mais coisas agora. Olha, estou vendo coisas que eu não via antes. Olha, estou percebendo a dificuldade dele e dela. Até que não é tanta. Aí a gente passa a amar o outro e aceitar melhor o outro.
Mas não quer dizer que tenha que dar certo. Às vezes a gente não dá conta. Às vezes a encrenca é grande. E aí a gente usa o nosso livre-arbítrio para escolher se fica ou se vai. Tá bom? Tem 15 minutos para encerrar? Ou... Na verdade, a gente pode ser, então. Pode ser? Rapidinho, pessoal. Não, 5 minutos eu consigo encerrar, né? Vou deixar para vocês aqui a fórmula do sucesso no casamento. Eu falei na outra palestra aqui. A fórmula é assim, ó. Você que é mulher, anota aí, tá? Mulheres, ó. 2 coisas, tá? Primeiro, pode amar o seu homem, o seu tchutchuco, o seu tigrão aí, um pouquinho, tá? Porque o homem, ele se contenta em saber que ele é amado. Ele não precisa de grandes demonstrações, né? Se a gente sabe que a mulher gosta da gente, que ela nos ama, então tudo bem. Mas, a outra coisa, é importante que vocês procurem compreender o homem o máximo que vocês puderem. Por quê? Porque a cabeça do homem é diferente da de vocês, tá? A gente tem uma maneira de pensar, tem uma maneira de ver o mundo, nós somos mais pragmáticos, somos mais objetivos. Se a gente entende que é cuidador, está provendo o lar, para a gente está tudo bem. A gente tem dificuldade de mostrar, de falar que ama, de falar que... né? A gente tem essa dificuldade, tá? Então é importante que a mulher entenda isso. E às vezes, quando a gente está lá assim, ó, olhando para o nada, estamos olhando para o nada. Para o nada. Nada. Caixa vazia. Porque a mulher fica pensando assim. Será que ele está pensando? Você está pensando? É isso mesmo. Aí, É isso mesmo. não é? Sim? O que você está pensando? O que você está pensando? O que você está pensando? Nada. Não. Verdade. Nada. Homem sim. É a caixa, como diz o pastor Cláudio lá. Caixa vazia. Nós estamos na caixa do nada. Estamos na caixa do nada. Estou aqui, sim, pensando. Amanhã é segunda, tem que lavar o carro, tem que não sei o quê. Pensando nisso. Os afazeres estava. E a mulher fala: o que você está pensando aí? Não sei o quê. Ok, então tem que fazer isso, mulher. Ame um pouco, mas procure compreender. Vocês acham que quando a gente está assistindo futebol, tem replay por quê? Tá lá assim, aí, gol. Você, gol? Como assim? Né? E aí passa de vários ângulos que é para tirar todas as dúvidas. E agora até botaram o VAR, que é o árbitro virtual, né? Que é para tirar tudo, porque até o juiz que está lá ele não tem certeza se foi gol. Né? Porque o homem é assim, ele está lá, mas ele não percebe muito bem as coisas, né? Então passa o replay de um ângulo, de outro, não sei o que, tem o VAR e tal. A mulher não. Se a mulher, você está assistindo o jogo, a mulher entrou na sala, nem saiu o gol, ela passa assim, vai sair gol. Aí, gol, você fala, meu Deus. A mulher é premonitória, sensível, ela tem uma capacidade que vai além do homem. Então veja, mulher, ame um pouco, mas procure compreender o máximo que você puder. Você que é homem agora, ame a sua esposa. A gente tem essa dificuldade de falar, de demonstrar, né? De fazer um carinho, um afeto. A gente foi meio podado ali, a gente recebeu uma educação meio paternalista, patriarcal e tudo mais, então a gente fica meio inibido, mas não quer dizer que a gente não goste. Claro que a gente gosta, claro que a gente ama, mas precisa aprender a demonstrar, porque a mulher gosta disso. Não é só gosta, ela precisa. Ela precisa saber que ela é sua tchutchuca. Ela revira seus sonhos do avesso, né? Que ela é o começo e o fim para você. Tá? Então ela precisa saber disso. Então veja, ame, fale, demonstre o máximo que você puder. A mulher precisa disso, tá? Mas não tente compreendê-la jamais. Você vai enlouquecer, tá? Porque quando a gente abre o guarda-roupa, ela fala assim, tem lá 32 pares de sapato, 45 bolsas. A mulher tem um negócio com bolsa que a gente não entende. Porque nós não usamos bolsa, mas a mulher precisa de bolsa para perder a chave lá dentro da bolsa. Você pega a chave da casa,
Você não acha, a mulher põe a mão e tira a chave. É um negócio, é uma macumba que a mulher tem com a bolsa. A gente não sabe. A mulher abre o guarda-roupa e fala 32 pares de sapato, 45 bolsas, 29 botas. Aí ela fala assim, eu não tenho roupa para sair. E aí a gente fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo nessa casa? Né? E o homem, veja se concorda comigo, mulheres. Você pode comprar para ele um sapatênis, um sapato, um não sei o que, ele vai usar sempre o mesmo. Você pode comprar uma calça de sarja, de linho, uma calça social, ele vai usar a sapadeira, a domingueira. É sempre a mesma calça, está aqui. Né? Agora, cuidado com a cueca, que talvez esteja passando também para não ser a mesma. Isso se chama senso prático. Nós somos diferentes. E qual o problema de ser diferente? Nenhum. E aqui entra o papel da doutrina de mostrar isso. As diferenças psicológicas, as diferenças de comportamento não podem ser obstáculo, não podem ser parede, não podem ser muro, tem que ser ponte. Antonin Saint-Exupéry vai dizer isso. Amar não é olhar um para a cara do outro. Amar é olharmos juntos na mesma direção. Olha que forte isso. E as diferenças serão a ponte para que nós cheguemos lá, lado a lado, um do outro. Não é um atrás, um na frente. Lado a lado, juntos, com o mesmo objetivo de nos tornarmos pessoas melhores, de trabalhar o amor, a renúncia. Lembrando do Nietzsche. Escolha alguém com quem você consiga conversar, dialogar. Porque no fim das contas, é isso que sobra. Então, as diferenças não devem pesar. Vamos olhar o lado bom, né, nesse contexto. Se você que é homem tem essa dificuldade, comece a treinar. Né? Compre um livro de poemas, romance, vai lendo, vai exercitando. Né? Compre um presente para sua esposa, surpreenda a sua esposa, a sua namorada, enfim. Né? Dê uma flor de presente, uma joia. Se estiver meio apertado, pode ser uma biju também, não tem problema. E o que vale, muitas vezes, para a mulher é a intenção. Né? Eu até brinco, eu falo assim, se você passar ali, pegar essas pedras pretas, né? Colocar numa caixinha com um laço, chegar para sua esposa e falar assim, meu bem, olha o que eu trouxe para você. Ela, o quê? Mulher curiosa, já quer ir abrindo. Fala, calma, deixa eu falar. Olha o que eu trouxe. Enquanto você traz uma orquídea bem bonita para uma pessoa, a pessoa olha para sua cara e fala assim, mas eu não tenho dedo verde. Aí é outro problema. Calma, vamos chegar lá. Então, pensa, pega, põe a pedra ali dentro, prenda com um lacinho, fecha a caixa, chega para sua esposa e diga, meu bem, olha o que eu trouxe para você. É uma rocha magmática exclusiva, afanítica. Aí ela, nossa, afanítica? Sim, um basalto. Mandei trazer lá de Ouro Preto. Aí ela, meu Deus. Porque o que conta muitas vezes é a intenção. Essa orquídea aí, eu acho que foi dada naquele período das 3 letrinhas. TPM. Evite esse período. Evite esse período, nem o demônio dá conta da mulher. Não dá. Pode ser, viu? Com certeza. Então, também anote no seu calendário. Mas depois dessa teve Maia e não foi assim, viu? Então veja, às vezes o que conta é a intenção. E o único problema é que a mulher pode pegar essa pedra e colocar lá na estante e vai deixar lá. Né? Ok, não tem problema. Tá? Então essas diferenças, elas são interessantes para que a gente cresça junto. Né? Mas a mulherada precisa ajudar a gente também a entender esse nosso mundo. Eu tenho certeza que vocês já passaram por situações assim. Quando você chega em casa, a mulher olha para você e fala assim, meu bem, você está notando alguma coisa diferente em mim? E aí sobra um calafrio pela espinha dorsal, porque você sabe que tem alguma coisa diferente, você sabe o que é. Lembra do replay? A gente fica assim, meu Deus, Pai Nosso, depois fica, será que eu coloquei meu nome no centro nessa hora?
E aí, porque você olha e não nota, você não vê. A gente não vê, a gente não tem essa habilidade. A mulher tem. Se chegar uma mulher aqui, eu tenho certeza, lá no fundo, lá, e a Dalva daqui olhar, e ela tiver cortado o cabelo, a Dalva fala, nossa, cortou o cabelo? Aí a gente olha e fala, cabelo? Nós não conseguimos enxergar. Então, quando a mulher perguntar isso pra gente, vai uma dica aqui, ó. Invoque o Shakespeare que existe dentro de você e diga para ela assim, noto, querida, que estás tão bela quando da primeira vez que nos encontramos naquela noite de luar. E a lua, com inveja do nosso amor, se escondeu atrás das nuvens. E vaza. Agora, se ela é mais ligeira e segura no teu braço e fala, notou ou não notou? Aí você, sabe a pedra que está na estante? Tá? Mas olha, às vezes a mulher exige muito da gente. Ela quer que a gente note nela que ela trocou a tintura do cabelo dela para castanho caju cobre da média da L'Oréal. É muita mediunidade com o homem. A gente não tem condição. Então dê dicas. Notou? 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 Vai dando dicas, é perigoso a gente errar. Mas é assim, tá? Então veja, só para finalizar, é importante que nós pensemos nisso, né? E como conclusões nossas aqui, que poderíamos falar muito mais coisas, né? Você que está pensando em casar, né? Pense bem, reflita bem em tudo o que falamos. Você que já está casado, que está com dificuldades, pense também, reflita. Se está tentando fugir pela porta do fundo, pela janela, cuidado, reflita melhor. Às vezes é interessante redescobrir algo novo dentro e não tentar buscar algo fora, porque pode ser que seja a mesma coisa, porque está aí o convite para a gente, tá? Você que se separou, está divorciado, não tem problema algum. Temos certeza que foi necessário, que talvez tenha sido melhor, e as pessoas têm o direito de refazerem as vidas delas. E você que já refez a sua vida com outro tchutchuca, continue, analise, reflita, como diz o Emmanuel, para não cometer os mesmos erros, os mesmos equívocos da jornada anterior, culpando o outro, colocando a carga no outro. Temos que olhar para nós. Então, pensando nisso, quando as pessoas vão casar, elas fazem festa, elas convidam parente, amigo, etc. e tal. Mas não pode deixar de convidar uma pessoa. Jesus. Né? Emmanuel vai dizer isso. Tá? O lar, né, é um porto seguro onde o nosso navio ancora. Mas se não tivermos o lastro do cristianismo, ele não sobrevive às ondas da vida quando ele sai do mar alto. Então, pessoal, gostaria de parafrasear aqui Vitor Hugo, para terminar dizendo o seguinte, no seu poema Desejo. Desejo que você, sendo homem, você tenha uma boa mulher, que você, sendo mulher, você tenha um bom homem, e que vocês possam se amar hoje, amanhã e nos dias seguintes. E quando estiverem exaustos e sorridentes, ainda exista amor para recomeçar. Se tudo isso acontecer, apesar dos deslizes, não tenho mais nada a vos desejar, a não ser que todos vocês sejam muito felizes. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bem, então agora nós vamos preparar o coral. Nós vamos, para finalizar, nós vamos ter a apresentação mais uma vez do coral. E antes do coral, pode vir o pessoal do coral, mas antes de iniciar o coral, nós vamos ter uma amiga nossa de Bauru, é Luciana, né, Vitor? Que vai ler uma poesia para nós. Então, prepare o coral, né? Vem aqui o pessoal do coral. E depois do coral, nós vamos fazer a prece de encerramento, tá bom?
claro, fazer o encerramento do evento, né? Falando em bolsa, eu procurando minha poesia perdida na bolsa, né? Bom, olá a todos, é uma alegria estar aqui, poder compartilhar essa arte que desde do sétima série, do sétimo ano, na época, sétima série, eu comecei a fazer e não parei mais. E ontem, o que eu vou ler hoje, agradeço a oportunidade, Vitor, uma que eu escrevi ontem, e eu li ontem no grupo de estudo que eu participo. Chama O Espelho Sincero. Era uma vez um espelho, dono de uma dura sinceridade, por dizer sempre a verdade, mostrando os defeitos de quem olha, mas também suas qualidades. Um dia, um certo alguém, o espelho resolveu enfrentar. E nem deu tempo de começar a falar. O espelho imponente foi logo dizendo: "O que queres tu de mim?" E para surpresa ouviu: "Eu quero somente a verdade, por mais que venha doer, pois quero muito saber quem de fato sou eu." "Ora," respondeu o espelho, "muito me espanta a sua vontade, pois muitos fogem de ver essa realidade, mesmo que no final do processo se encontra a tão sonhada liberdade." Sim, você disse um fato de pura veracidade, pois muitos ainda preferem a verdade evitar, sem saber que esse conhecimento acabará de vez com o sofrimento de quem vive uma existência irreal. É isso aí. Você começou a me entender. E esse é o primeiro passo para quem quer se conhecer. Só um minutinho. Me diga então o seu nome, pois quero enfim saber. Por que é tão difícil te escutar? Estou pronto, pode falar. Ora, que alegria perceber que minha identidade posso enfim revelar. Eu sou a alma que vem registrar toda e qualquer emoção, sendo ela boa ou não. É por isso que muitos têm medo e fazem dessa realidade um segredo. Neste momento, uma luz radiante brotou de dentro para fora, proporcionando uma paz sem igual. E com uma voz embargada, esse alguém falou: "Que percepção sensacional! Não sabia que era tão bom assim. Uma verdadeira felicidade sem fim. Que bom que conseguiu enxergar quem você realmente é, com dificuldades a trabalhar e virtudes a cultivar. Esse é o meu objetivo ao mostrar a verdade. Mas para isso é preciso a pessoa ter vontade. Agora que você passou a me conhecer, sempre que quiser me ver, preste atenção aos seus sentimentos e no que eles querem te dizer. E você enfim perceberá que a verdade libertará."
se entregue, nasça sempre com a manhã. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Tem um menino que brincava, me falou, e hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Tem mais ovo, aguenta a mão. Quem sabe, canta junto. Espera que a vida seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Na pedra do caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber
saber viver, saber viver. Muito bem. Gente, muito grato, estamos chegando ao final aí. Estamos chegando então ao final da nosso encontro de hoje. Gostaria muito de saber depois o que o pessoal achou, né? Falasse, né? Antes de encerrar, eu queria pedir para o Estevão para dar uma mensagem para nós, falar alguma coisa a respeito do encontro de hoje e do que ele espera aqui com relação ao espaço que nós estamos aqui. É o nosso anfitrião. Alô? Obrigado. Bom, eu estou presidente. Estou presidente do Grupo Espírita Fraternidade. Está ouvindo? Tá. E com isso eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Estou muito feliz e reafirmar mais uma vez que esse espaço aqui, o Lar Meimei, é o espaço da comunidade espírita de Garça. É um espaço da comunidade espírita regional. Tá? Esse patrimônio está sob a responsabilidade do Grupo Espírita Fraternidade, do qual atualmente eu sou presidente. Mas é um espaço que nós queremos vitalizar, sempre revitalizar em benefício da obra espírita. Né? Então, aqui, os centros todos, agradeço a presença de todos. Nós temos aqui os 4 de Garça, 4 centros, mais Gabi e o Pércio, e queria levar o meu agradecimento em nome da diretoria. Eu vou pedir para a Laurinha vir aqui. O que você tem para falar para nós, Laurinha? Então vamos lá. Pouca coisa. Boa tarde, sou a Laura, Laurinha, né? Como muita gente me conhece desde criança. E eu vim só para um convite, talvez para não vocês que estão aqui, mas eu faço parte da Mocidade Espírita de Garça. E eu queria, não vejo muitos jovens assim, né? Talvez jovens adultos, mas eu queria que vocês convidassem, se vocês tiverem filhos na juventude, ou netos, sobrinhos, que vocês divulgassem. Nós temos essa mocidade aqui. E assim, gente, ela é bem flexível em questão de idade. Nós temos jovens, adolescentes, mas até jovens adultos. Então a gente vai desde gente assim, de 14 anos, eu com 24, e o Matheus, né, o Gui com 30 anos. E é um grupo muito importante, principalmente para a juventude. A gente fala muito da evangelização das crianças, né? Como o expositor mesmo disse, que é muito importante a gente trazer, mas a questão do jovem, que é uma idade muito difícil, e a gente sabe que talvez o diálogo em casa seja complicado. Então é um espaço muito acolhedor, é um espaço de diálogo, e talvez os jovens eles fiquem um pouco receosos de integrarem essa mocidade, porque a gente faz estudo espírita, mas é importante orientá-los, vocês que estão aqui, e puderem passar essa mensagem para eles, que é um espaço de conversa. A gente estuda, mas não é um estudo que eles já enfrentam na escola, que eles já estão cansados. É um espaço de conversa. A gente está debatendo o que a gente passa todos os dias, então é a oportunidade deles se sentirem acolhidos, o que talvez nessa idade vocês não consigam dar esse acolhimento, a gente acolhe e a gente ajuda na medida do possível. Então, se vocês puderem convidar, agora os meios de comunicação são mais fáceis, então falem para eles procurarem a gente no Instagram, a gente tem Instagram,
é m.e.emanuel de Garça, né? E a gente está no Facebook e se precisar entrar em contato também pelo WhatsApp, a gente, qualquer um de nós, se precisar pedir o número do Matheus, que é o dirigente hoje da Mocidade, só conversar com ele e acontece todo domingo às 3 horas da tarde, tá bom? Muito obrigada. Muito bem. Falando em meios de comunicação que agora estão mais fáceis, nós temos a Rádio 66 lá, ó. Está funcionando 24 horas no ar, por enquanto em caráter experimental, certo? Em outubro, na verdade, ela vai estar em caráter oficial. 3 de outubro, talvez. Qual? 3 de outubro. 3 de outubro. 3 de outubro. Muito bem. Só dadas características, né? Muito bem. Eu vou pedir então agora para a Camila falar. Olá, gente. Boa tarde. Eu me chamo Camila. Eu sou parte da equipe da Rádio Meimei. E a gente está com esse projeto maravilhoso de trazer um pouco da doutrina espírita para a palma da nossa mão, literalmente. Então, nós somos uma rádio web com programas não só voltados para a doutrina espírita, mas para uma qualidade de vida. Uma rádio que você vai ouvir música boa, de qualidade, conteúdo que engrandece a nossa vida, que nos faz sentir bem. Então a gente tem o programa do Benevides. Imagina ouvir Benevides na palma da nossa mão, na nossa casa, falando pra gente de virtudes, da doutrina. É assim, maravilhoso. Então, baixem o app ou acessem o nosso site. A gente tem um estúdio aqui. Quem quiser visitar, conhecer lá nosso espaço, pode falar comigo. Eu levo vocês lá com todo prazer. E é isso. É uma rádio que você não vai ouvir notícia ruim, desculpa, vai só ouvir notícia boa, música boa, conteúdo assim que foi preparado com muito carinho, que é para engrandecer os nossos dias. Inclusive, o nosso, assim, o queridinho da nossa rádio é o Almoçando com Música, que começa às 11h30, de segunda a sábado, com músicas maravilhosas, instrumentais, para deixar aquele seu almoço com gostinho assim de carioca na praia, almoçando assim com um dia maravilhoso. Então, ouça a nossa rádio, vale muito a pena e é gratuito. Nosso app tem para iPhone, tem para Android, pode escutar no computador, na televisão, tá bom, gente? Qualquer coisa, vocês podem estar me procurando o Vitor também, o Estevam, a gente está aqui para responder qualquer pergunta de vocês, tá bom? Muito obrigada. Tem um aplicativo agora que dá para baixar no celular. O aplicativo, você clica lá e escuta a Rádio Web Meimei, viu? É muito interessante. Quem tiver dificuldade é só falar aqui com... Eu não falo com eu não, porque eu também tive dificuldade para baixar. Mas tem, ó, a Camila vai ajudar, o pessoal ajuda, o Tom, né? Tem uma equipe muito firme trabalhando com isso, né? E eu quero fazer o último agradecimento, que é para o pessoal que menos aparece, não vem aqui na frente. Estão lá no fundo, ó. Toda a equipe que fez o almoço. Aê! Fez o almoço, o café. O pessoal está trabalhando há mais de mês só por causa dessa data de hoje aqui. E que nos dá força para continuar vindo. Para as pessoas até não vêm por causa da palestra do Paulo Lodi, mas por causa do almoço vem. Não é? Agradecer muito vocês. Pois não. Agradecer muito vocês por tudo, por esse dia que nós tivemos, pela palestra do Paulo, né? Fez me lembrar o seguinte. Semana passada completei 35 anos de casado com meu amor que está ali. Como disse, nunca a nossa vida pode não ser fácil,
mas nunca foi monótona. E por mais dificuldades que ele sempre enfrentou, falo para você de novo, meu amor, nunca me senti só. Tudo bem? Dá um. Não vai dormir no sofá hoje. Agora eu vou chamar a Silvia aqui na frente para fazer a declaração de amor pro Vitor. Ela me mata, gente, ela me mata. Bom, o Vitor, né, e a Silvia fizeram 35 anos e o José Benevides e a Eliane fizeram 50 anos. E esse aqui também. E o Estevam também completa 50 anos. Benevides disse que, acho que foi ontem, né, fez 60 anos que ele conheceu a Eliane. 60 anos. Então, gente, que bom, né? Então, para ver como é possível ter relacionamentos longos e saudáveis, basta saber, como Paulo colocou, né? Compreender um ao outro, né? E crescer, olhar, ter o mesmo objetivo, a mesma finalidade, caminhar junto. Então, gente, eu só gostaria de agradecer cada um de vocês, ao Paulo, pela disposição de ter vindo. Paulo, foi muito bom, muito obrigada mesmo pela palestra, pelas respostas, né, que deu as nossas dúvidas, tirou as nossas dúvidas. Agradecer cada um de vocês que tiveram a disposição de sair da casa, né, no domingo, para vir aqui desde manhã, colaboraram. Dessa vez nós tivemos que cobrar um pouco mais pelo almoço, porque nós não tínhamos dinheiro em caixa, né, para bancarmos o almoço de vocês, mas realmente foi muito bom, né, a gente conseguir realizar esse evento. Inicialmente iríamos fazer só no período da manhã, justamente pela dificuldade do almoço, mas a Silvia e a equipe assumiram, falaram, não, a gente pode fazer o almoço, preparar, então a gente cobrou a taxinha de alimentação de vocês para que pudéssemos ter amanhã e à tarde esse evento maravilhoso, né? Então que Deus abençoe a todos, sempre uma alegria estarmos juntos. Já vou deixar aqui o convite, que nós teremos o encontro regional, o encontro de dirigentes e trabalhadores da USE Regional de Marília, vai ser aqui em Garça, já tem data, né, Vitor? Dia 22 de outubro, nós teremos o encontro, vai ser no tênis, porque como nós recebemos o pessoal de Marília e também de Tupã, além da comunidade espírita aqui da região de Garça, então nós vamos fazer no tênis, aqui, o dia todo também, tá? Então já coloquem na agenda de vocês, dia 22 de outubro. Então é isso, gente. Gostaria de agradecer a todos. Vitor, a prece, você mesmo faz? Vem aqui. E, mais uma vez, muito obrigada. Que Deus abençoe e ilumine a todos. Que vocês possam levar essa alegria para casa, né? O Paulo, ele abordou a palestra, um tema, né, que de uma forma bem leve, um tema tão importante de uma forma leve, que fez a gente realmente refletir, pensar, mas sorrindo. Isso é muito bom, né? Nós podemos sorrir e aprender sorrindo. Isso é muito bom. Tá? Então, que Deus abençoe a todos. Chego de falar que eu falo demais. Agora vai o Vitor fazer a prece e encerrar o evento para nós. Obrigada. Vamos elevando o pensamento então, gente. Agradecendo a Jesus, nosso mestre, irmão mais velho. Agradecendo a todos nós, nosso interior, a cada um de nós por ter decidido aqui hoje vir, decidido conversar um pouco a respeito de si mesmo, ouvir coisas boas e com isso tudo mexer interiormente, e saímos daqui hoje melhores do que quando entramos. Nada mais resta senão dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Tudo bem?